Começando então a nossa semana, nós vamos para o nosso livro Depois da Morte, a quinta parte, O Caminho Reto. Nós estamos no item número 51, a prece, lembrando que esse livro vai até o item número 56, então nós já estamos nos últimos temas de estudos aqui desse livro, e depois começaremos o estudo do livro A Gênese, que é o primeiro ciclo de estudo desse livro, né, já que nós já fizemos vários ciclos, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então vai ser também o nosso primeiro ciclo desse estudo. Bom, nós temos hoje alguns temas interessantes para tratar aqui na nossa introdução. Um tema bastante polêmico que foi publicado nos telejornais de hoje e de ontem também. Nós tivemos aqui a morre americana com câncer que anunciou suicídio assistido. Brittany Maynard foi diagnosticada em janeiro com um tumor no cérebro. Eu vou ler para vocês a notícia rapidamente porque é um tema de interesse aqui para nós, aqui do nosso estudo. Então nós temos aqui a americana que sofria de um câncer terminal se suicidou no sábado, depois de anunciar que o faria, provocando uma onda de debates sobre o direito de morrer. Brittany Maynard, de 29 anos, foi manchete na imprensa internacional no mês passado, depois de divulgar um vídeo na internet anunciando que iria se suicidar. Adeus a todos os meus queridos amigos e familiares que amo. Hoje é o dia que escolhi para partir com dignidade diante da minha doença terminal, esse terrível câncer no cérebro que levou tanto de mim, mas poderia ter tomado muito mais. Escreveu em uma mensagem que circulou amplamente pelas redes sociais, compartilhadas por milhões de usuários. E ela diz ainda: o mundo é um lugar bonito. Viagens têm sido o meu melhor professor, meus amigos mais próximos e os meus pais são os que mais têm me dado. Tenho mesmo um círculo daqueles que me acompanham ao redor da minha cama enquanto eu escrevo. Adeus, mundo, compartilhem energia boa, vale a pena. Maynard havia anunciado em um vídeo que acabaria com sua vida em 1º de novembro para não sofrer os estragos do seu tumor cerebral, mas na terça-feira disse: ainda não é o momento certo para morrer. Ainda me sinto suficientemente bem e ainda tenho alegria suficiente e sigo rindo e sorrindo junto à minha família e amigos, pelo que parece que ainda não chegou o momento adequado, explicou em um novo vídeo divulgado na noite de terça-feira. A psicóloga americana começou a ter enxaquecas fortes e recorrentes no final de 2013, pouco depois de se casar com Dan Dias. Em janeiro deste ano, ela teve o diagnóstico de um dos tipos mais graves de tumor cerebral maligno, chamado glioblastoma. Brittany logo foi submetida a 2 cirurgias que contiveram o câncer e renderam-lhe um prognóstico de mais 10 anos de vida. No entanto, em abril, os médicos constataram que o tumor voltou maior e mais agressivo. O prognóstico de vida mudou para só 6 meses. Um porta-voz de Maynard disse há algumas semanas que a mulher planejava morrer pela ingestão de uma combinação letal de barbitúricos em 1º de novembro, devido a dores de cabeça constantes e outros efeitos que lhe causou o tumor. Maynard e seu marido decidiram se mudar para a Califórnia, da Califórnia para Oregon, um dos poucos estados americanos que permitem a eutanásia. O médico poderia, em consequência, prescrever os medicamentos necessários para terminar com sua vida cercada por sua família, na cama que dividia com o marido. Então essa foi a notícia que foi publicada. Já desde a semana passada, muitos comentários e também postagens no Facebook foram realizadas em virtude desse tema. E como nós vimos, né, essa é uma situação que não apenas foi discutida nos Estados Unidos, como ainda é discutida. Lá nos Estados Unidos são 5 estados em que a eutanásia é permitida. E lá então existe a atuação de uma organização não governamental, que foi inclusive uma dessas organizações que deram apoio para essa pessoa. Então, de 5 estados onde atuam essas instituições
lutando pelos direitos de terem o suicídio assistido pacientes com doenças terminais. E aqui no Brasil também a eutanásia da mesma forma, acaba debatendo esse assunto, e nós tivemos um filme interessante chamado Mar Adentro, um filme espanhol, que conta a história também de um tetraplégico que sofreu um acidente em virtude de um mergulho e ficou com uma tetraplegia severa. E aí então o debate do filme todo foi exatamente todo o processo que ele viveu para conquistar na justiça o direito de ter o suicídio assistido, o que foi negado, mas nesse caso um grupo de amigos se juntaram e o ajudaram a tomar uma substância que para ele foi letal enquanto ele era filmado naquele processo. E todos eles estavam juntos exatamente para que uma pessoa só não levasse a culpa, mas várias, né, então fosse distribuída e ninguém fosse preso. Isso aí também levantou um debate na sociedade. Bom, nós temos dois pontos de vista importantes para colocarmos nessa questão. Primeiro, o ponto de vista do paciente, que considera a sua condição, considera a sua doença, considera a sua falta de perspectiva do futuro que vai viver, e aí então opta pelo término da sua vida física e, de um modo geral, acaba não tendo consciência do que existe no mundo espiritual. O segundo ponto de vista, naturalmente, é aquilo que a doutrina espírita nos passa, que mostra exatamente que a grande frustração do suicida se dá exatamente pela surpresa de se ver vivo, somando tudo também a própria agonia da causa, do fato que o levou a essa situação. Então, para nós, é importante a gente ter uma visão bastante imparcial dessa questão, para não fazermos julgamento se ela estava certa ou se ela estava errada. O que nós sabemos é que as consequências do suicídio no mundo espiritual são consequências bastante dolorosas, mas que não cabe a nós julgarmos se a decisão que essa pessoa fez está errada a partir do nosso ponto de vista, já que cada escolha traz uma consequência, ela fez a escolha dela e, consequentemente, vai sofrer as suas lamentáveis consequências, né? O Wagner colocou, eu percebo que eles não querem acabar com a vida, e sim o problema. De um modo geral, sim, Wagner, de um modo geral, as pessoas têm essa agonia, elas têm a vontade de viver, mas tomadas, né, atingidas, afetadas por essa doença, elas acabam não tendo mais perspectiva. Então, na verdade, elas têm medo do sofrimento, têm medo do final da vida de uma forma angustiante, de uma forma dolorosa. Então, acabam optando por isso. Mas também, o que nós observamos é que as pessoas têm as suas crenças religiosas. Então, de um modo geral, nós temos as pessoas que abraçam sua crença, abraçam sua fé, mas no momento em que são colocadas à prova, diante de uma situação como essa, elas optam pelo suicídio, então, né? A Flaviana tinha colocado lá em cima, né, a morte assistida, o governo lá ajuda lá em Oregon. Então, em Oregon e mais outros 4 estados, como eu comentei com vocês, né? Medo de dar trabalho para os familiares, medo de diversas situações. Tem até uma situação que é um outro tipo de tema bastante debatido na nossa sociedade, que é a questão do aborto. Nós temos um filme nacional, um documentário, na verdade, chamado O Aborto dos Outros. Para quem quiser conhecer, no YouTube eu acredito que tenha disponível para assistir. Então, nesse O Aborto dos Outros, é um documentário que foca 4 ou 5 casos de abortos provocados no Rio de Janeiro, cada um com uma causa diferente. Uma anencefalia, uma adolescente vítima de estupro, uma outra mulher que não queria mais ter filhos. Então foi colocando cada uma no seu problema. E é um exercício muito interessante que nós realizamos no momento em que assistimos a um documentário como esse, que é exatamente o exercício de aprender a não julgar. Porque cada pessoa que pratica esse ato, independente da sua crença, independente do conhecimento que tenha do mundo espiritual, ela tem as suas razões. E somente quem vive aquele problema pode analisar a forma como vai lidar com ele. Então, do nosso ponto de vista, algumas vezes a gente se deixa levar por esse impulso, que é muito mais movido por uma paixão do que por uma razão,
Então essa paixão de conhecer uma doutrina que esclarece, de conhecer todos os problemas que causam a escolha do suicídio ou do aborto e tudo mais. Então nós apontamos, aquela pessoa fez errado, aquela pessoa fez certa. Então, como eu falei para vocês, dificilmente nós vamos conseguir fazer um julgamento sem estar no papel daquela pessoa, sem ter a sua condição moral, a sua condição emocional, psicológica. Então, nesse caso, nós analisamos uma situação que aconteceu agora, dessa jovem que partiu para o mundo espiritual. E a primeira coisa que me veio à mente foi exatamente fazer aquilo que Kardec fazia, evocar essa pessoa e perguntar para ela como é a sua condição pós-suicídio assistido diante daquela condição. Então a gente analisa, faz aqui as nossas preces, as nossas solicitações de amparo a esses espíritos que foram motivados pela ignorância, pelo medo e pela dor, do que pelo desejo de se auto-exterminar. Mas o fato está consumado, a coisa aconteceu, e é então o espírito agora, como qualquer um de nós, voltando ao mundo espiritual, assumiremos as consequências daquilo que nós vivemos, da forma como nós escolhemos aqui a nossa vida física, e as naturais consequências que vão repercutir sobre nós no mundo espiritual. Então tivemos aqui essa notícia que, analisada à luz da doutrina espírita, é para nós bastante instrutiva, porque uma escolha que o indivíduo faça, ele tem dois pontos importantes a serem considerados. Aqueles pontos que são os atenuantes, que são aquelas situações, podemos colocar entre aspas, que seriam uma desculpa para a pessoa escolher aquilo. Então seria o seu medo, a sua falta de condição psicológica, a sua falta de condição social, a falta de apoio, o medo que ela sente, a dor, enfim, tudo aquilo que possa provocar nela um impulso muito mais emocional e instintivo do que racional. E nós temos também, por outro lado, os agravantes, que, como diz aquela passagem de Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se o indivíduo toma uma decisão tendo compreensão das consequências, ele tem também os seus agravantes. Então, todos nós estamos submetidos a essas mesmas leis. Então vemos aqui nesse caso uma lamentável situação de um espírito que volta ao mundo espiritual nessa condição de tanto sofrimento, e esperamos que os atenuantes, todas as motivações que ela teve nesses últimos momentos da sua vida, tenham sido pelo menos diminuam a intensidade das consequências daquilo que ela sofreu. E nos relatos que chegam também dessa mesma notícia, mostram para nós que ela viajou muito pelo mundo nesses últimos meses, fazendo trabalhos de educação, fazendo trabalhos sociais, para, como diz assim popularmente, tentar aproveitar o máximo esses últimos momentos da vida. Então acabou tentando não apenas desfrutar dos pequenos prazeres, mas tentar ser uma pessoa útil e produtiva. E depois acabou optando por essa saída. Então nós vemos ali que nós temos situações positivas, negativas, que vão se somando, e aí então a gente fica se perguntando como nós podemos fazer um julgamento de uma situação como essa. Então depois, se vocês tiverem oportunidade, certamente vocês vão encontrar com facilidade nos meios de comunicação, tanto na internet como na televisão ou revistas e tudo mais, vocês vão encontrar publicações sobre esse caso, desse suicídio assistido, e cada uma trazendo uma particularidade, uma informação a mais. Então ler sobre isso e nós refletirmos como um autoaprendizado, certamente será um ótimo exercício que nós podemos praticar. Então, essa foi a primeira introdução que nós fizemos. A segunda, que agora nós temos o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nós vamos então aqui, bom dia Silvia, vamos trazer aqui o boletim da sexta-feira, dia 17 de agosto de 1860, uma sessão particular. Reunião da comissão, leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 10 de agosto. Por sugestão da comissão, e após a leitura da ata, a sociedade admite como sócio livre o Sr. Rules R., de Bruxelas, domiciliado em Paris. Comunicações diversas. Primeiro, numa carta da Condessa D., de Milão, dirigida ao Sr. Allan Kardec, encontra-se a seguinte passagem. Ultimamente, folheando velhas revistas de Paris, encontrei uma historieta de um maravilhoso escritor,
Charles Nodier, tendo por título Lídia ou a Ressurreição. Achei-me em plena revista. É uma intuição de O Livro dos Espíritos, embora escrita em 1839. Nodier era um crente? Naquela época já se falava em espiritismo? Se pudesse, gostaria muito de evocá-lo. Era um coração puro e uma alma apaixonada. Evocai-o, por favor, vós que podeis tanto. Se encarnado, sua moral era tão suave, tão ardente e tão atraente, o que não será agora, quando seu espírito se acha completamente desprendido da matéria. Há muito tempo a sociedade deseja evocar Charles Nodier. Falo-á na presente sessão. Segundo, leitura de 2 dissertações obtidas pelo Dr. de Grand-Boulogne, assinadas por Zenon. A primeira sobre a dúvida suscitada quanto à identidade de Bossuet, na sessão anterior. A segunda, sobre a reencarnação, cuja necessidade o espírito demonstra do ponto de vista moral, e sua concordância com as ideias religiosas. Terceiro, leitura de 2 comunicações obtidas pela senhora Costel, assinada por Georges, a primeira sobre o progresso dos espíritos, a segunda sobre o despertar do espírito. Quarto, leitura da evocação de Luís XIV, feita pela senhorita Rouet, e de um ditado espontâneo obtido pela mesma sobre o proveito a tirar dos conselhos dos espíritos, assinado por Marie, espírito familiar. Estudos. Primeiro, recorda o Sr. Ledoyen que há tempo São Luís tinha começado uma série de dissertações sobre os pecados capitais. Pergunta se ele gostaria de continuar esse trabalho. São Luís responde que o fará de boa vontade e que da próxima vez falará sobre a inveja, pois a hora está muito avançada para fazê-lo naquela mesma noite. Perguntaram a São Luís se na próxima sessão poderão chamar novamente a Rainha de Oude, já evocada em janeiro de 1858, a fim de julgar os progressos que ela poderia ter feito. Ele responde: seríeis inspirados pela caridade se a evocasseis e se a falasseis amigavelmente, ao mesmo tempo instruindo-a um pouco, pois ainda está muito atrasada. A gente lembra que a Rainha de Oude, não tivemos boletins sobre essa evocação, porque os boletins começaram a ser publicados a partir de julho de 1859, e ela tinha sido evocada nas primeiras reuniões da sociedade em 1858. Mas a entrevista com ela foi publicada tanto na Revista Espírita, como também no livro Céu e Inferno, lá na segunda parte dos exemplos, na categoria dos espíritos endurecidos, porque ela era uma rainha de uma região da Índia desconhecida, e aí então a forma como ela se manifestava exigia ainda, dentro daquela prepotência, daquela arrogância da realeza que ela exercia quando estava encarnada, ainda no mundo espiritual, se indignando da forma como era tratada, da falta de consideração pela sua majestade, da pouca consideração que ela recebeu durante o seu funeral. Então, aqui foi sugerido, quase 2 anos depois, uma nova evocação para saber qual era a condição dela, inclusive, por recomendação de São Luís, ajudá-la através de novas instruções. Terceiro, evocação de Charles Nodier. Depois de ter respondido com extrema benevolência às perguntas que lhe foram feitas, promete começar um trabalho contínuo na próxima sessão. Esse Charles Nodier que a gente viu em cima foi esse indivíduo daquela historieta da Revista de Paris, de 1839, que já trazia bases, informações relacionadas com aquilo que a doutrina espírita oferece para nós. O Braz colocou, Kardec tratava ela como uma rainha, tamanha era a caridade, né? Bom senso, perspicácia, caridade, né? Kardec cheio de valores e cuidados para conversar com ela, né? Então foi uma instrução muito positiva, vale a pena vocês lerem se tiverem curiosidade. Quarto, ditado espontâneo obtido pelo Sr. Didier sobre a hipocrisia, assinado por Lemené. Em seguida, o espírito responde a várias perguntas sobre a sua situação e o caráter que se reflete em suas comunicações. Então esse aqui é o nosso boletim.
da Sociedade do dia 17 de agosto de 1859. E nós vamos então, na próxima reunião, desculpe, na próxima reunião do dia 24 de agosto, trazer aqui então novas informações sobre as atividades exercidas lá na sociedade. Muito bem, vamos lá então para o nosso estudo de hoje, o livro Depois da Morte, o texto número 51, falando sobre a prece. O Braz lembrou lá em cima, acho que ninguém mais que Jerônimo de Mendonça suportou dor aqui na Terra, e superou com tanta resignação. No caso dele, Jerônimo Mendonça, ele foi um grande espírita, que fez ali um trabalho magnífico de divulgação da doutrina espírita, apesar da sua condição. Para quem não conhece a história dele, do Jerônimo Mendonça, vocês vão encontrar pequenas biografias dele lá no YouTube, e são biografias bem interessantes, que mostra a história dele, a doença que ele viveu, o trabalho que ele fez até o final da sua encarnação, de divulgação, sendo transportado, carregado em macas para centros espíritas. Então era chamado de gigante deitado. Então vale a pena conhecer também a história dessa personagem da doutrina espírita. Viveu ali na década de 70, de 1970 a 1980. Bom, vamos lá então, pessoal. Para o nosso estudo de hoje, temos aqui esse texto então de Leon Denis. Sobre a prece, também teve em Ituiutaba, esse orfanato mantido por ele. Então, um belíssimo trabalho. Então aqui Leon Denis começa a trazer para nós a análise do significado da prece. Nós já tivemos estudos sobre a prece no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, se eu não me engano, Pedi e obtereis. E também temos uma coletânea de preces, lembrando que essa coletânea era um livreto que Kardec tinha publicado com algumas sugestões de preces. E isso porque a gente lembra sempre que naquela época em que havia era uma fase de transição significativa entre a presença das pessoas ou a convivência das pessoas com as religiões recorrentes naquela época, ou presentes naquela época, que eram a religião católica e a religião evangélica, e as pessoas começavam então a conhecer a doutrina espírita. Então, para a gente poder trazer só uma breve ilustração daquele período, as pessoas então, conhecendo a doutrina espírita, não tendo centros espíritas para frequentar, nós lembramos que a sociedade ela era fechada, ela tinha uma quantidade pequena de colaboradores, comparado com as pessoas que compravam o livro dos espíritos, se interessavam em conhecer a doutrina espírita, assinavam os fascículos da revista espírita também. E aí então essas pessoas começavam a se interessar e paravam de frequentar as igrejas, às missas, aos cultos, ou quando frequentavam e comentavam que estavam estudando e conhecendo o Espiritismo, começavam então a sofrer a rejeição, não somente das pessoas com quem convivia, mas dos próprios sacerdotes, repreensões públicas, constrangimentos e tudo mais. Então essas pessoas elas ficavam meio que sem saída, elas não tinham o que fazer. Ou elas ficavam em casa, mas ao mesmo tempo elas tinham um desejo de continuar participando das atividades religiosas que para elas eram habituais. Só que de uma forma diferente. Agora, a partir da perspectiva da doutrina espírita, sem a materialização da fé, sem o apego aos dogmas, mas com uma liberdade de consciência, uma liberdade de pensamento maior. Só que acabava se tornando incompatível, porque ou elas frequentavam integralmente essas religiões, ou elas abraçavam a doutrina espírita e acabavam se distanciando por um motivo ou outro, ou por vontade própria, ou por rejeição da comunidade, ficavam sem essa participação dentro dessas práticas religiosas. Foi aí então que Kardec ele lançou, na própria revista espírita, a sugestão para as pessoas de começarem a fazer o culto em casa. Era chamado de preces dominicais, ou prece dominical. Essa prece dominical,
ele mesmo trouxe o Pai Nosso, e cada verso do Pai Nosso ele trazia uma explicação à luz da doutrina espírita. Então, por exemplo, o Pai Nosso que estais no céu, ele trazia uma pequena explicação, santificado seja o vosso nome, outra explicação, e assim toda a prece sendo bem explicada a partir do entendimento espírita. E ele dizia que essas preces ou essas reuniões poderiam ser realizadas sempre aos domingos, na casa das pessoas, junto às suas famílias. E por que aos domingos? Porque era exatamente a tradição das pessoas de frequentarem a missa aos domingos. Foi a partir dessa situação que surgiu então a orientação do Evangelho no Lar. Porque aí já saiu daquela restrição de apenas aos domingos para substituir os cultos oficiais das igrejas, das religiões tradicionais, e começaram então a se tornar reuniões domésticas em horários diferentes, em dias diferentes, através de estudos diferentes, podendo ser a Bíblia, podendo ser outros livros de tradições morais. E aproveitando também que as pessoas, de modo geral, tinham o hábito de professarem ou de realizarem as suas orações com aquelas preces já montadas, né? Por exemplo, no catolicismo nós temos o Pai Nosso, Salve Rainha, o Credo, são as três principais. Então, de um modo geral, acabavam sempre utilizando essas mesmas orações. Só que a doutrina espírita, mostrando para nós situações, circunstâncias do mundo espiritual que eram muito diferentes dessas que vinham através dos dogmas católicos principalmente, como por exemplo, processos obsessivos, uma compreensão maior a respeito da morte, portanto as preces sendo melhor direcionadas para os desencarnados, as pessoas que passam por aflições aqui no mundo físico. Então Kardec publicou um pequeno livreto com orações prontas, deixando apenas ali as lacunas para serem preenchidas, para trazer uma certa personalização para essas orações, para cada situação, exatamente porque ele percebia que as pessoas, estando habituadas àquelas preces decoradas, não conseguiam, não tinham facilidade, espontaneidade para fazer uma prece solicitando algo diferente daquilo que era o habitual. Então naquele livreto nós vimos ali várias e várias preces que foram elaboradas, sugeridas por Kardec, na verdade, né? Então as pessoas abriam, no caso, por exemplo, de um obsessor, abria ali o livretinho, lia aquela prece direcionada ao obsessor, e ali, durante o Evangelho no Lar, durante alguma reunião, então eles acabavam realizando essa prática, ou para qualquer outro tipo de tema. Esse livreto foi incorporado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo... Depois eu pego para vocês direitinho, que eu não lembro de cabeça aqui. Mas... deixa eu pegar agora, que agora eu fiquei... rapidamente aqui, só um instantinho. Pegar os números direitinho, que fica muito mais fácil da gente trazer referências para não trazer informações equivocadas. Então está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no final nós temos então, está aqui, o capítulo 27, Pedi e obtereis. Eu tinha falado 24, é errado, né? Então, Pedi e obtereis, no capítulo 27, e no capítulo 28, nesse 27 nós temos um capítulo inteiro falando sobre a prece. Condições da prece, eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, depois instruções dos espíritos, falando sobre o modo de orar e a aventura da prece. E depois, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, que foi exatamente a incorporação desse livreto com tantas e tantas preces aqui. Então nós temos aqui, para ter uma ideia, são 5 sessões de preces para todas as situações que nós encontramos no cotidiano. Então trazia exatamente esse modelo para facilitar a vida daqueles que eram os neófitos, aqueles que eram os recém-chegados na doutrina espírita e não sabiam ainda como lidar com essa questão da prática religiosa, já que para muita gente a doutrina espírita era uma religião, substituindo aquela anterior que tinha, como acontece na atualidade, sendo que a doutrina espírita, na verdade, como o próprio Kardec instrui, é uma filosofia que vem complementar o aspecto filosófico das demais religiões. Então,
como Kardec sempre lembra, a doutrina espírita não tem a pretensão de interferir na crença de ninguém. A pretensão da doutrina espírita é exatamente trazer essa liberdade de pensamento, esse novo conhecimento, para complementar a fé das pessoas. Então, esse foi o objetivo dessa coletânea de preces espíritas. Então, de um modo geral, para quem quiser depois conhecer um pouquinho mais, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar ou no livro de vocês, ou em sites que tem o livro digital, e ali os vários tipos de prece, que naturalmente, como Kardec coloca, são sugestões. Essas sugestões podem ser modificadas, podem ser readaptadas, podem ser trabalhadas de acordo com o interesse de cada um. Mas vamos lá então. Leon Denis fala também para nós sobre essa questão da prece. A importância desse vínculo mental que nós estabelecemos com o mundo espiritual, seja junto aos espíritos, seja junto a Deus. E quando nós falamos espíritos, nós podemos falar desde um espírito familiar até o espírito mais puro, que é aquele que nós conhecemos, por exemplo, como Jesus. Então, no caso dos espíritos familiares, nós temos as nossas preces direcionadas para um familiar desencarnado, que acaba de desencarnar, para um familiar que já desencarnou, mas que nós solicitamos assistência, ajuda para resolver uma questão pessoal, uma questão da nossa vida cotidiana e tudo mais. E pedimos também para um grupo de espíritos, para um espírito mais próximo, para um santo de devoção, para aqueles que ainda praticam a fé no catolicismo, né? Enfim, preces para todos os gêneros, mas o importante é sempre lembrarmos que a prece nada mais é do que um vínculo mental. E a grande dificuldade que nós encontramos no exercício da prece é que ainda nós, pelo menos de um modo geral, excetuando-se naturalmente aqueles que têm uma sensibilidade mediúnica, capaz de perceber a participação dos espíritos nesse nosso momento de evocação mental, de um modo geral nós temos ali que a prece é uma via de mão única, em que nós enviamos o nosso pensamento e nós não recebemos uma resposta. Pelo menos não uma resposta imediata, através de uma conversação com o mundo espiritual, ou ficamos na expectativa de que a nossa prece seja atendida para aquilo que foi solicitado. E como Kardec lembra, ele fala sobre isso no Livro dos Espíritos, a prece tem 3 aspectos muito importantes. Primeiro porque não importa de que forma que essa prece é direcionada para o mundo espiritual, ela tem sempre um único destino, que é exatamente Deus. Então, se eu faço uma prece para um espírito, nada vai acontecer, nada vai se realizar, se não houver uma concessão de Deus para que haja essa assistência, para que haja esse atendimento. Então, nesse caso, a nossa relação com Deus ela é sempre a única, é sempre a mais direta e é sempre a mais clara. Independente dos intermediários, daqueles que nós solicitamos que intercedam por todos nós, né? Mas independente da intercessão, é sempre entre nós e Deus. E nesse caso, nós nos relacionamos com Deus de 3 formas diferentes, que é exatamente o que Kardec nos lembra no Livro dos Espíritos, e o Pai Nosso faz muito isso. Que nós temos os 3 aspectos. Primeiro, o momento de louvor. Reconhecer realmente a grandeza de Deus, reconhecer a sabedoria, reconhecer o amor de Deus, a forma como Ele conduz nossas vidas. Depois nós temos o agradecimento por tudo aquilo que nós temos, por tudo que nós conquistamos, pelas oportunidades, pelos desafios, pelas lutas que nós temos que travar para o nosso autoaperfeiçoamento. E depois nós temos os pedidos, as nossas rogativas, que as nossas solicitações são sempre muito bem recebidas no mundo espiritual. Aliás, André Luiz, num dos seus livros, se eu não me engano, no próprio Nosso Lar, ou no livro Mensageiros, ele fala sobre essa questão da prece. Que nós precisamos saber o que pedir, para quem pedir e quando pedir. Para que a gente possa, de fato, estabelecer uma comunicação com o mundo espiritual, uma comunicação sólida. Né? Então, nesse caso, nós temos, então, como Kardec orienta, o louvor, o agradecimento e depois o pedido. E o Pai Nosso nada mais é do que isso. Quando nós falamos, por exemplo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso é um ato de louvor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então esse também
é um ato de louvor. Depois vem: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então nós temos ali também esse do agradecimento, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né, que na verdade ele é quase um pedido, um agradecimento. Então, de toda forma, nessa oração ela tem esses três itens que são importantes. E aqui Leandro, então, ele começa a trazer para nós uma explicação naturalmente, como sempre, né, bastante poética, explicando para nós qual é o propósito da prece, qual é exatamente o seu mecanismo. Aliás, o Chico falava sobre isso, né, Brás? Pediram para ele o número da Mega Sena, ele falou: se eu soubesse eu também postaria. Lá no Pinga Fogo ele fala sobre isso. Então vamos assim para a prece agora. Diz assim: a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele de onde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Há homens que desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Eles jamais oraram, ou talvez nunca tenham sabido orar. Ah, sem dúvida, se só se trata de um Padre Nosso proferido sem convicção, de responsos tão vãos quanto intermináveis, de todas essas orações classificadas e numeradas, que os lábios balbuciam, mas nas quais o coração não toma parte, pode-se compreender tais críticas. Porém, nisso não consiste a prece. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material, e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Quanto maior for seu alcance, tanto mais sincero é seu apelo, tanto mais distintas e esclarecedoras se revelam as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores. É como que uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ela percebe 1000 impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se, retempera-se nessas impressões como um banho fluídico e regenerador. Nos colóquios da alma com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Sobretudo, não deve ser uma fórmula cujo tamanho é proporcional ao seu importe monetário, pois isso seria uma profanação e quase um sacrilégio. A linguagem da prece deve variar segundo as necessidades, segundo o estado do espírito humano. É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração, ou um exame de seus atos, um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu.
Não há horas para a prece. Sem dúvida, é conveniente elevar-se o coração a Deus no começo e no fim do dia. Mas se não vos sentir desmotivados, não oreis. É melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os lábios. Em compensação, quando sentirdes vossa alma enternecida, agitada por um sentimento profundo, pelo espetáculo do infinito, deveis fazer a prece. Mesmo que seja à beira dos oceanos, sob a claridade do dia, ou debaixo da cúpula brilhante das noites. No meio dos campos e dos bosques sombreados, no silêncio das florestas, pouco importa. É grande e boa toda a causa que, produzindo lágrimas em nossos olhos, ou dobrando os nossos joelhos, faz também emergir em nosso coração um hino de amor, um brado de admiração para com a potência eterna que guia os nossos passos por entre os abismos. Aqui esse trecho é interessante porque inicialmente ele fala sobre a linguagem que nós temos que utilizar para conversar com Deus. Claro que nós encontramos, naqueles momentos de dificuldade, palavras para poder expressar aquilo que nós estamos sentindo. Até porque nós aprendemos que a prece, ela acaba tendo a necessidade de uma certa formalidade. Tanto que do modo como nós fazemos a prece, normalmente nós não falamos do nosso dia a dia. Então, nesse caso, nós vemos então que nem sempre nós temos o equilíbrio, nem sempre nós temos aquela inspiração para deixar o nosso coração falar. Então vem aquelas preces que muitas vezes são decoradas. Eu sempre comento com vocês que muitas vezes quando eu vou começar a fazer uma prece à noite ou pela manhã, eu sempre começo com o Pai Nosso. Mesmo que seja uma forma mecânica, uma prece decorada, eu procuro focar em cada uma das frases para que eu possa mentalizar aquele momento, mentalizar aquelas palavras. E ao mesmo tempo utilizo como mantra, como se fosse uma preparação para a minha concentração, porque eu me disperso muito fácil. Então eu começo a fazer uma prece, de repente eu estou pensando em alguma coisa do meu dia a dia, no meio da prece eu tenho que voltar, dar aquela chacoalhada na cabeça para poder me concentrar de novo. Então nesse caso eu começo fazendo essa mentalização, faço aquela minha prece conversando, solicitando, agradecendo, muitas vezes reclamando, muitas vezes brigando também, né? Porque isso às vezes acontece, nós temos os nossos momentos, e aí então eu fecho novamente com esse momento, que é como se fosse uma abertura e um encerramento daquele momento solene para mim. Então cada um de nós tem a sua própria prece. Me recordo de uma passagem do livro de André Luiz chamado Libertação, que eu já comentei com vocês, no momento em que ele acompanha uma jovem que é vítima de uma poderosa obsessão. E aí então ela solicita, ela demonstra vontade de ir até uma igreja. E aí então nessa igreja ela começa a participar daquele culto, daquela missa que vem sendo realizada. E André Luiz então começa a fazer uma descrição daquilo que ele vê a partir da perspectiva do mundo espiritual naquele momento de culto. E aí então ele analisa que as pessoas que estavam presentes, a maioria, simplesmente estava ali de corpo presente, mas mentalmente estavam distantes, pensando nos seus problemas, nos seus interesses e tudo mais. E poucas pessoas, e uma dessas pessoas, André Luiz chama de uma senhora, que parecia ser uma devota muito sincera daquela religião, ela se encontrava presente no cantinho da igreja e irradiava uma poderosa luz da sua mente. Exatamente porque ela estabelecia naquele momento uma prece fervorosa, que até mesmo o sacerdote naquele momento estava distante espiritualmente daquilo que ele falava. Então percebia-se da visão espiritual aqueles que conseguiam estabelecer essa relação. A mesma coisa também, Tuti. Muitas vezes, igual aqui na sala, né? Eu estou falando e vocês estão distraídos. Acontece. Muitas vezes vocês no cotidiano, no meio das atividades de vocês, acaba se dispersando. Por isso, então, cada um de nós tem ali a sua própria forma, a sua própria prática. Nós temos aquelas pessoas que usam o terço, por exemplo, que nada mais é do que um objeto utilizado na Igreja Católica, assim como também nós temos aquelas contas que são utilizadas pela religião muçulmana, e outras religiões também utilizam. Então, aquelas orações de repetição. E como eu falei para vocês, muitas vezes a boca repete,
mas o coração se encontra conectado. Para outros, a boca repete, mas a pessoa está completamente isolada daquilo que ela está fazendo. Então, na verdade, conversar com Deus é conversarmos com um amigo, é conversarmos com um pai querido, para ouvir aquilo que nós precisamos, para reconhecer, para nos lembrarmos, né, ou nos apresentarmos diante da nossa própria fraqueza também. Né? Acontece, eu ia comentar esse fato, Miriam, porque aqui no segundo parágrafo, nesse segundo parágrafo desse trecho, Leon Denis coloca, né, não há horas para a prece, não há horas e nem lugar. Como eu falei para vocês, muitas vezes a prece ela acaba sendo realizada nos momentos mais inusitados. Tem uma passagem interessante de um livro, ou de uma coleção de livros, uma coletânea de livros, escritas por José de Paiva Neto. José de Paiva Neto é o líder da Legião da Boa Vontade, né, que nós conhecemos, a LBV aqui no Brasil. E ele escrevia um livro sobre vários temas, inclusive falando sobre a prece. E aí então ele fala assim, a prece você pode fazer onde você estiver. Muitas vezes você está tomando um banho e você está fazendo uma prece. Muitas vezes você está naquele momento de necessidade, te bate uma aflição, uma angústia, e você tem vontade de fazer uma prece das suas necessidades fisiológicas. Muitas vezes você está no trânsito fazendo, e muitas vezes nós nos constrangemos, imaginando assim, o que Deus vai pensar de mim se eu fizer uma prece nesse momento? Na verdade, Deus não vai pensar absolutamente nada a nosso respeito, porque simplesmente vivemos aquilo que nos é permitido viver. E nós evocamos o nosso pensamento no momento em que nós temos necessidade. Então, por isso, não existe um momento, não existe a hora. O momento certo é aquele que permite para nós a melhor tranquilidade, aquele momento de silêncio mental, o silêncio do coração, em que nós podemos, de fato, conversar silenciosamente com Deus. E com relação à hora, Leon Denis sempre lembra que é sempre importante nós começarmos o nosso dia com essa elevação de pensamento e iniciarmos a nossa noite também com essa elevação de pensamento. Aliás, o momento da noite ele é sempre muito especial. Chico Xavier nos lembra, ele diz assim que o momento do sono é o envelope fechado e a nossa prece é o selo. É o selo que vai enviar essa carta. Então, enquanto nós, como espíritos, estamos nos preparando para o desprendimento, para as nossas atividades, a nossa prece vai nos direcionar para aqueles ambientes mais saudáveis, para as companhias mais saudáveis. E tem um detalhe interessante, que foi aquele que a Miriam falou, que acaba dormindo antes. Me recordo que numa entrevista concedida pelo Divaldo Franco, uma pessoa perguntou assim, mas Divaldo, eu tenho um problema sério, porque toda vez que eu começo a fazer a prece antes de dormir, eu durmo antes. Divaldo deu uma resposta muito simples. Então você faz a prece sentada ou faz a prece em pé. Depois você se deita. Porque assim você não dorme. Porque é natural que durante aquele momento de descanso, aquele momento do descanso em que o corpo demonstra grande fadiga, mentalmente nós estamos cansados também, nós fechamos os nossos olhos, cobrimos assim, puxamos o cobertorzinho até o pé da orelha, começamos a fazer aquela prece, aquele mantra, não dá outra. 30 segundos depois a coisa apaga. Então por isso, como ele lembra sempre, façamos a nossa prece naquele momento de maior lucidez, não no momento de relaxamento, porque o relaxamento é sempre um grande problema para nós. A Silvia colocou lá em cima, né, com os outros você falando, eu lembro sempre dos nossos irmãos analfabetos, dos que moram longe de qualquer forma de comunicação, né? Como irão entender a vida, né? Ou como crescer espiritualmente, né? Espero que o meu comportamento que consigam chegar onde de direito, né? Olha, a gente lembra sempre, Silvia, que normalmente nós aprendemos não pelo esclarecimento, nós aprendemos pela tradição. E quando a gente aprende por tradição, a gente repete uma coisa, né? Assim, pelo comportamento lá em cima, né? Então, quando nós falamos pela tradição, muitas vezes nós repetimos uma prática sem termos entendimento para que ela serve. E é a partir do entendimento, do esclarecimento, como Jesus nos lembra sempre, conhecereis a verdade, bom dia Nicolino, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso significa que essa liberdade é a liberdade do dogma,
é a liberdade da ignorância, é a liberdade da consciência. Então, sempre importante para nós termos esse entendimento, para que as nossas práticas não sejam repetitivas e muitas vezes improdutivas também. Né? O Zé lembrou aqui, nós pensamos usando a nossa linguagem, né? Então temos que usar essa espontaneidade. A Tuti colocou, né, eu me pego rezando quando estou dirigindo. Eu gosto muito, Tuti, quando eu falo sobre momento de prece, eu acho que existe aquele momento em que nós estamos conversando com o mundo espiritual, algo específico, naquele momento especial, mas muito mais do que a prece, eu gosto muito de falar sobre o estado de prece. O estado de prece é aquele estado em que nós estamos praticando o bem, pensando o bem e desejando o bem. Nesse momento, nós estamos conectados com o mundo espiritual, mesmo que nós não estejamos conversando. É como se você estivesse ao lado de uma pessoa que você adora, sem falar palavra nenhuma. Existe um vínculo fluídico pela afinidade fluídica, afinidade de sentimentos, afinidade de pensamentos, sem nenhuma palavra ter sido dita. Então nós nos relacionamos com o mundo espiritual de um modo muito saudável, recebendo assistência, recebendo o amparo, na forma como nós vivemos no nosso dia a dia. Na forma como nós conversamos com alguém, na forma como nós nos dedicamos a uma tarefa, na forma como nós respeitamos a convivência com outras pessoas, porque nós criamos em torno de nós uma psicosfera, como diz André Luiz, essa camada mental em torno de nós, de acordo com a natureza do nosso pensamento, de acordo com a natureza dos nossos sentimentos. Então, se nós temos essa vida pautada nesse equilíbrio, nós naturalmente nos conectamos vibracionalmente ou vibratoriamente com essa camada mais elevada. E no momento em que nós elevamos a nossa prece, simplesmente estamos ali expressando os nossos desejos, as nossas intenções. Então nós podemos dizer que o estado de prece é o nosso telefone ligado. Nós ligamos para alguém, o telefone está simplesmente ligado. Não falamos nada, mas ele já está ligado. No momento em que eu falo alguma coisa, o outro lado responde. A Angelina colocou para nós, né, tem o hábito de fazer para todos os encarnados e desencarnados. Aquela história que eu sempre falo, Angelina, cada um de nós tem uma forma de se expressar com o mundo espiritual de acordo com o entendimento e com o conhecimento que nós temos. Muitas vezes nós temos um vínculo com a natureza. Quantas pessoas fazem preces pela natureza? Quantas pessoas fazem prece pelos doentes, pelos encarcerados? Quantas pessoas fazem prece pelos desencarnados? Entre os desencarnados, pelos obsessores, pelos suicidas? Quantos fazem prece pelas crianças? Então, o importante para nós é sempre irradiarmos boas energias. Porque não importa para onde nós direcionemos, o mundo espiritual sempre vai coletar essas boas vibrações, direcionando-as para os melhores lugares, para aquilo que necessita. Então eu posso fazer uma prece para um lugar e essa boa vibração, essa energia que eu irradio é encaminhado para outro, envolvendo a pessoa do meu lado, envolvendo o ambiente onde eu me encontro, envolvendo o mundo através dessa prece coletiva. Então o importante para nós é sempre isso, é a elevação do pensamento. O fato de nos conectarmos com Deus já nos coloca à disposição para todos os ambientes, para todas as situações. A Miriam colocou, é interessante que na casa espírita, ao solicitarmos um voluntário para a prece, muitos não se acham aptos, mas sozinhos não fazemos. É aquela história do constrangimento, né, Miriam? Então a gente vê muito isso, principalmente em grupos de jovens, que não existe tortura pior do que você chamar uma pessoa para fazer a prece. E a gente vê isso em todos os grupos. Eu conversava há um tempo atrás com um grupo de amigos do Centro Espírita da minha irmã, né, como eu falo para vocês, de vez em quando eles marcam algumas reuniões aqui em casa, da turma de estudos deles, e aí então aqui em casa eu preparo um estudo para a gente fazer, né, então separo mensagens, um trecho de um livro, um tema livre para a gente conversar e tudo mais. Então eles vêm para cá, aí passa um dia aqui, almoça, faz aquele encontro bem agradável e tal, e acaba uma confraternização e um estudo ao mesmo tempo. E é muito interessante que eles comentam que na sala de aula lá do Centro Espírita,
O professor pede para alguém fazer prece. Ou melhor, ele aponta para quem quer fazer a prece. Fulano, faz a prece para nós. Então eles percebem que naquele momento em que a reunião vai começar, em que o cidadão vai pedir para alguém fazer a prece, é aquele momento em que todos os joelhos estão tremendo e eles já estão mentalmente rezando para que não sejam eles. Tomara que não seja eu, tomara que não seja eu, Deus me livra dessa. E exatamente conversando com Deus para fazer uma coisa que deveria fazer. Né? Então, é uma tortura, um tormento verdadeiro. Né? Isso porque as pessoas não têm essa facilidade de fazer preces. É por isso que muitas vezes é tão fácil você pegar uma mensagem, uma bela mensagem, que você tenha uma sintonia com ela, que você goste da mensagem que ela quer transmitir, você lê aquela mensagem e basta um assim seja no final que você já conseguiu fazer uma belíssima prece. Porque você não encontra palavras, você não tem a facilidade de se comunicar, então algumas vezes constrange. Né? A Miriam colocou, né, um dia conversamos que mesmo que seja difícil para muitos falar em público, o que pensa mesmo é o medo de sermos julgados pela qualidade da prece que faremos. De fato é isso. Né? Eu percebo que tem uma preocupação muito grande em agradar a quem ouve, né? Então usar aquelas preces, aquelas palavras bonitas, bem encadeadas, né? Eu sou um desastre para fazer prece, mas mesmo assim eu faço, né? Porque a gente vê assim que algumas vezes a ideia fica repetitiva, aquilo que eu queria falar apaga, então o que importa é o sentimento nessa hora. Se o sentimento é bom, se o sentimento é caloroso, a prece foi bem realizada. A Angelina colocou, né, gosto antes de meditar, pensar em Deus, na natureza, no cosmos, no universo. Quer dizer, seu pensamento está em alta sintonia e não existe situação melhor para que você possa estabelecer esse contato com o mundo espiritual. A Silvia lembra aqui, né, já chega na escola quando nos chamamos para explicar algo, né, aquela bendita chamada oral já é um tormento também. Então a gente acaba sendo educado nesse julgamento, né, Silvia, porque você dá uma explicação, o professor te julga, os alunos te julgam, as pessoas te julgam. Quando chega na hora de você fazer algo natural e espontâneo, o medo de ser julgado acaba surgindo de imediato. Pois é. Então, continuando para nós aqui. Então, a hora, na verdade, né, é a hora que a gente tem vontade, é a hora que nós temos aquele momento de preocupação, ou aquele momento de sensibilidade, não importa o lugar, não importa como, o que importa é sempre estarmos conectados com Deus. E continuando para nós aqui. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implique em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Os males que desejaríamos afastar de nós são muitas vezes a condição necessária do nosso progresso. Se fossem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. De outro modo, como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte desses seria incapaz de discernir o que convém, o que é proveitoso. Alguns pedem a fortuna, ignorando que esta, dando um vasto campo às suas paixões, seria uma desgraça para eles. É engraçado que a gente pode fazer uma comparação. Imagina, por exemplo, uma criança que está doente e o pai fala assim, os pais, né, falam assim, a gente vai te levar no hospital e talvez você tenha que tomar uma injeção. E a criança fica, Deus, injeção não, Deus, pelo amor de Deus, injeção não, eu não quero tomar injeção. E Deus fala, você vai tomar injeção porque é a injeção que vai te curar. E mesmo assim a criança fala, pelo amor de Deus, eu não quero tomar injeção. Então, algumas vezes nós solicitamos que algum desafio seja tirado do nosso caminho, sendo que é necessário que esse desafio nos fortaleça para circunstâncias mais complexas, mais dolorosas na nossa vida. E continua. Na prece que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz. Não deseja que a dor, as decepções, os reveses lhe sejam afastados. Não. O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias. E os bons espíritos respondem a seu apelo.
Não procuram desviar o curso da justiça ou entravar a execução dos decretos divinos. Sensíveis aos sofrimentos humanos, que conheceram e suportaram, eles trazem a seus irmãos da terra a inspiração que os sustém contra as influências materiais. Favorecem esses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração que, levando-os para as altas regiões, os libertam das tentações e das armadilhas da carne. A prece do sábio, feita com recolhimento profundo, isolada de toda preocupação egoísta, desperta essa intuição do dever, esse superior sentimento do verdadeiro, do bem e do justo, que o guiam através das dificuldades da existência e o mantêm em comunicação íntima com a grande harmonia universal. Essa grande harmonia universal, que Leon Denis cita, fala exatamente disso, desse pensamento único, amoroso, ininterrupto, que existe permeado por todo o universo. Então, quando nós entramos em comunicação íntima com Deus e nos elevamos, nós entramos em sintonia com essa grande harmonia universal. É então que nós somos tomados, por essa energia revigorante, por essa tranquilidade, apesar das lutas que nós temos que enfrentar. Muitas vezes nós pedimos que o problema acabe, sendo que, na verdade, o problema é uma consequência das escolhas que nós fizemos. Nós estamos estudando sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Bem-aventurados dos Aflitos. O problema é uma consequência natural das escolhas que fazemos. Então não adianta nós fazermos uma prece pedindo que o problema seja resolvido. Me recordo de uma situação bastante estranha e ao mesmo tempo constrangedora, que há algum tempo mostrou na televisão, que uma certa igreja evangélica vendia toalhas abençoadas, que quando você pegava essa toalha e passava num lugar, o problema se resolvia. E que uma pessoa disse que pegou essa toalha e passou na porta do banco, e a dívida que ele tinha com o banco desapareceu. E aí já começaram as piadas, Vamos comprar pacotes de toalhas para passar em todo o comércio para acabar com as nossas dívidas. E as pessoas acreditavam nisso. As pessoas compravam esse objeto, acreditando que esse objeto seria miraculoso suficientemente para tirar das pessoas as responsabilidades de suas próprias ações. Você lembra dessa, Brás? Pois é. Então, o que nós vemos é que, na verdade, se o problema existe, nós temos que pedir, na verdade, força, sabedoria e equilíbrio para enfrentá-lo. Porque se nós passamos o tempo fazendo nossas preces, lamentando as dificuldades e pedindo para que ela desapareça, e não trabalhamos para resolvê-la, nós simplesmente desperdiçamos o nosso tempo e a nossa energia. Porque o conhecimento dessa lei, como Leon Denis colocou, que é exatamente a prece do sábio, o conhecimento dessa lei é que vai fazer com que nós tenhamos atitudes mais objetivas, mais eficazes para resolver todos os problemas que nós enfrentamos. Então nós pedimos auxílio para nós, para que aqueles que são os nossos opositores, aqueles que estão no nosso caminho também sejam sensibilizados, mas o trabalho é nosso. Quantas pessoas entram em contato, por exemplo, no nosso atendimento fraterno, e nós temos isso, por trabalhar por e-mail, nós temos um contato muito amplo com pessoas. Pessoas dizem assim: olha, tem uma pessoa na minha vida que para mim é um tormento. E eu gostaria que vocês me ajudassem de alguma forma a fazer com que ela me esquecesse. Naturalmente, essa pessoa já entende que o Espiritismo é, na verdade, um trabalho espiritual para fazer com que as pessoas sofram de amnésia, para que as pessoas desapareçam com a ação do mundo espiritual. Muitas vezes até mesmo esses trabalhos que são feitos, trabalhos espirituais, utilizando-se de objetos para poder convencer os espíritos. E na verdade o nosso esclarecimento é: trabalhe arduamente, apesar das dificuldades, para resolver essa questão e confie que você vai ter o apoio do mundo espiritual. Mas se o desafio é seu, ele pertence a você. E isso nós sabemos que é muito frustrante, porque nós estamos sempre querendo que venha uma ajuda divina, uma ajuda miraculosa, para simplesmente fazer com que o problema desapareça.
E quando a gente diz que isso não é possível, as pessoas dizem, então para que eu tenho que ficar fazendo prece se ela não acontece? Na verdade, ela não acontece do jeito que nós queremos. Mas certamente acontece nos auxiliando para aquilo que nós precisamos fazer. Então primeiro temos que reconhecer o nosso potencial e a nossa responsabilidade. E depois conhecer, compreender o amparo que nós temos no mundo espiritual para pôr em prática essas nossas ações. E continua. Mas a potência soberana não só representa a justiça, é também a bondade, imensa, infinita e caritativa. Ora, por que não obteríamos por nossas preces tudo que a bondade pode conciliar com a justiça? Podemos pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústia, mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós. E na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos-á proteção fluídica e resignação. O Brás colocou antes da propaganda, né, era faço amor, vou estar em 3 dias, né? Agora faça o seu cafajeste sumir em 3 dias, né? A lei da oferta e da procura. Nada como a conveniência do mercado, né? Tão fácil assim. Antes era atrair, agora é desaparecer com ele. Muito simples. Segunda parte desse texto. Logo que uma pedra fende as águas, vê-se-lhes a superfície vibrar em ondulações concêntricas. Assim também o fluido universal vibra pelas nossas preces e pelos nossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto as do fluido universal se sucedem ao infinito. Todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, assim como nós o estamos na atmosfera terrestre. Daí resulta que o nosso pensamento, quando é atuado por grande força, de impulsão, por uma vontade perseverante, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. Uma corrente fluídica se estabelece entre umas e outras e permite que os espíritos elevados nos influenciem e respondam aos nossos chamados, mesmo que estejam nas profundezas do espaço. Também sucede o mesmo com todas as almas sofredoras. A prece opera nelas qual magnetização à distância. Penetra através dos fluidos espessos e sombrios que envolvem os espíritos infelizes. Atenua suas mágoas e tristezas. É a flecha luminosa, a flecha de ouro rasgando as trevas. É a vibração harmônica que dilata e faz rejubilar-se a alma oprimida. Quanta consolação para esses espíritos ao sentirem que não estão abandonados, quando veem seres humanos interessando-se ainda por sua sorte. Sons alternativamente poderosos e ternos elevam-se como um cântico na extensão e repercutem com tanto maior intensidade quanto mais amorosa for a alma de onde emanam. E aqui a gente lembra das preces à distância que são realizadas pelas instituições, pelos centros espíritas, em que as pessoas colocam seus nomes nas preces e aguardam, e aí um grupo se dedica com sinceridade, com afinco, para alcançarem esses corações. E aí então eles são acolhidos também por essas vibrações. Chegam até eles, comove-nos e penetram profundamente. Essa voz longínqua e amiga dá-lhes paz, dá-lhes a paz, a esperança e a coragem. Se pudéssemos avaliar o efeito produzido por uma prece ardente, por uma vontade generosa e enérgica sobre os desgraçados, os poderosos votos seriam muitas vezes a favor dos deserdados, dos abandonados do espaço, desses em que ninguém pensa e que estão mergulhados em sombrio desânimo. Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas de caridade. Todos podem exercê-la, todos podem facilitar o desprendimento das almas, abreviar o tempo de perturbação por que elas passam depois da morte, atuando por um impulso caloroso do pensamento, por uma lembrança benévola e afetuosa. A prece facilita a desagregação
corporal, ajuda o espírito a libertar-se dos fluidos grosseiros que o ligam à matéria. Sob a influência das ondulações magnéticas projetadas por uma vontade poderosa, o torpor cessa, o espírito se reconhece e assenhoreia-se de si próprio. Aqui nesse caso ele fala da prece aos desencarnados, aquela de grande dificuldade que eles enfrentam no momento de readaptação ao mundo espiritual. A prece por outrem, pelos nossos parentes, pelos infortunados e enfermos, quando feitas com sentimentos sinceros e ardente fé, pode também produzir efeitos salutares. Mesmo quando as leis do destino lhe sejam um obstáculo, quando a provação deva ser cumprida até o fim, a prece não é inútil. Os fluidos benéficos que traz em si acumulam-se para, no momento da morte, recaírem sobre o perispírito do ser amado. Reuni-vos para orar, disse o apóstolo. A prece feita em comum é um feixe de vontades, de pensamentos, raios, harmonias e perfumes que se dirige mais poderosamente ao seu alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas. Que alavanca poderosa para a alma entusiasta, que dá ao seu impulso tudo quanto há de grandioso, de puro e de elevado em si. Nesse estado, seus pensamentos irrompem como corrente impetuosa de abundantes e potentes eflúvios. Tem-se visto, algumas vezes, a alma em prece desprender-se do corpo e, inebriada pelo êxtase, seguir o pensamento fervoroso que se projetou com seu precursor através do infinito. O homem traz em si um motor incomparável de que apenas sabe tirar medíocre proveito. Entretanto, para fazê-lo agir bastam duas coisas: a fé e a vontade. Considerada sob tais aspectos, a prece perde todo o caráter místico. O seu alvo não é mais a obtenção de uma graça, de um favor, mas sim a elevação da alma e o relacionamento desta com as potências superiores, fluídicas e morais. A prece é o pensamento inclinado para o bem. É o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres e radiantes. Desdenhá-la seria desprezar a única força que nos arranca ao conflito das paixões e dos interesses, que nos transporta acima das coisas, em vez das coisas transitórias, e nos une ao que é fixo, permanente e imutável no universo. Em vez de repelirmos a prece, por causa dos abusos ridículos e odiosos de que foi objeto, não será melhor nos utilizarmos dela com critério e medida? É com recolhimento e sinceridade, é com sentimento de que se deve orar. Evitemos as fórmulas banais usadas em certos meios. Nessas espécies de exercícios espirituais, apenas a nossa boca se move, pois a alma conserva-se muda. No fim de cada dia, antes de nos entregarmos ao repouso, perscrutemos a nós mesmos, examinemos cuidadosamente as nossas ações. Saibamos condenar o que for mal, a fim de o evitarmos, e louvemos o que houvermos feito de bom e útil. Solicitemos da sabedoria suprema que nos ajude a realizar em nós e ao nosso redor a beleza moral e perfeita. Longe das causas mundanas, elevemos os nossos pensamentos, que nossa alma se eleve, alegre e amorosa, para o eterno. Ela descerá então dessas alturas com tesouros de paciência e de coragem, que se tornarão fácil o cumprimento dos seus deveres e da sua tarefa de aperfeiçoamento. E para fecharmos aqui, deixa eu ver. E se em nossa incapacidade de exprimir os sentimentos é absolutamente necessário um texto, uma fórmula, digamos: meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo,
Deixai cair sobre mim, humilde, deixai cair sobre mim, humilde sobre mim, eu que não existo senão pela vossa vontade, um raio de divina luz. Fazei que, penetrado do vosso amor, me seja fácil fazer o bem e que eu tenha aversão ao mal, que, animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vitória da liberdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que em cada companheiro de provações eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres de que vos emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor do trabalho, que é o dever de todos sobre a terra, e com o auxílio do Achote, que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam meu adiantamento nesta vida e na vindoura. Unamos nossas vozes às do infinito. Tudo ora, tudo celebra a alegria de viver, desde o átomo que se agita na lua até o astro imenso que flutua no éter. A adoração dos seres forma um concerto prodigioso que se expande no espaço e sobe a Deus. É a saudade dos filhos ao Pai, é a homenagem prestada pelas criaturas ao Criador. Interrogai a natureza no esplendor dos dias de sol, na calma das noites estreladas. Escutai as grandes vozes do oceano, os murmúrios que se elevam dos seios dos desertos e da profundeza dos bosques, os acentos misteriosos que se desprendem da folhagem, repercutem nos desfiladeiros solitários, sobem as planícies, os vales, franqueiam as alturas e espalham-se pelo universo. Por toda parte, em todos os lugares, concentrando-vos, ouvireis o cântico admirável que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos, o canto suave e profundo que faz vibrar a imensidade e cuja significação sublime somente os espíritos elevados podem compreender. Então aqui, essa prece aqui em cima, para a gente lembrar, que eu falei porque eu li para vocês agora, ela foi trazida, conforme aqui Leon Denis apresenta, deixa eu pegar rapidamente aqui, foi trazida, prece inédita ditada com o auxílio de uma mesa, pelo espírito Jerônimo de Praga, a um grupo de operários. Então essa prece acima. Então esse nosso capítulo, pessoal, falou exatamente sobre a importância dessa nossa conexão mental. É importante nós fazermos uma releitura desse capítulo, assim como também aquele capítulo 27, 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a prece. Porque, como eu falei para vocês no início, a prece muitas vezes ela é vista como uma pista de mão única, uma via de mão única, em que eu envio meu pensamento e eu recebo de volta o silêncio. Então, na verdade, quando nós temos uma compreensão do mecanismo da prece, nós não precisamos de um barulho, de uma voz dizendo que a nossa prece foi ouvida. Nós temos que desenvolver em nós a sensibilidade de percebermos essas vibrações vibrando dentro de nós no momento da prece. Então, nos instruamos, porque muitas vezes nos distanciamos do mundo espiritual simplesmente por uma questão de dúvidas, por uma questão de descrença. Mas fortalecendo a nossa razão, essa fé se fortalece cada vez mais. Então esse foi o nosso estudo de hoje, falando sobre a prece. O nosso próximo tema será o texto número 52, Trabalho, Sobriedade e Continência. Então temos ali